O que nos faz temer o diferente? O que nos faz afastar daquilo que não é o espelho? A falta de informação, de contato e de conhecimento nos leva a criar conceitos preconcebidos sobre aquilo que não conhecemos. Antes mesmo de entrar em contato com uma cultura diferente, já nos predispomos a não aceitá-la, a julgá-la, a tecer sobre ela juízos negativos. Vejamos como se deram os primeiros contatos com a cultura negra e sua participação na formação cultural do povo brasileiro. A ideia de uma cultura afro-brasileira é algo que vem sendo estudado há pouco mais de 100 anos e com esse sentido, né, com esse hífen afro-brasileira, e ela é importante porque remete à ligação direta ou indireta com a África, que acho que não existiria Brasil sem África. O que é diáspora? Diáspora é dispersão, diasporos, né? Poros, lembrem-se daquelas florzinhas que quando o vento bate, aqueles são esporos, né? E eles voam, eles migram, eles transmigram. E houve um momento preciso que um continente inteiro sofreu forçadamente com essa diáspora. E essa diáspora transmigrou para vários continentes. Não foi só para o Novo Mundo, né, para as Américas. Nessa diáspora africana para as Américas, houve o que a gente poderia dizer de temporalidades e espacialidades, né? Então, um primeiro momento ali na África Ocidental, que a gente poderia hoje identificar como Moçambique, Congo e Angola, que a gente chama de África Meridional, foi o primeiro momento dessa dispersão, dessa diáspora. E ali haviam várias organizações políticas e sociais que foram denominadas de bantus. Banto, na verdade, é uma denominação etnolinguística, ou seja, uma língua. Etno, de etos, de etnias linguísticas, né? Então, essa população da África Meridional foi denominada de banto. Só para vocês terem uma ideia, o número de línguas que formam um tronco, né, banto, são mais de 830 mil línguas, erroneamente denominadas de dialetos. Essa população dessa África Meridional, denominada de bantos, foram os primeiros a chegar às Américas. Eles foram os primeiros a chegar, eles chegaram aqui no século XVI. Posteriormente, século XVII para o XVIII, vieram um outro grupo dessa diáspora, ali mais para a África Ocidental, que a gente chama de África Ocidental. São denominados os jejes. Jeje em Yorubá quer dizer estrangeiro. No Brasil, eles foram sobretudo para São Luís do Maranhão. Eles não ficaram muito ali na Bahia, como, por exemplo, os bantus. Os bantus, eles ficaram na Bahia, mas também acompanharam todo o litoral da costa, até hoje o atual Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e assim sucessivamente. E, em terceiro e por último lugar, vieram os Nagô, né, os denominados Nagô ou Anagô, né, que faziam parte do que a gente chama de confederação iorubana, de um tronco etnolinguístico denominado iorubás. Nos projetos de identidade nacional, a brava gente brasileira só podia mostrar um rosto desfigurado para expressar o caráter nacional brasileiro. Estes projetos excluíam grande parte da população constituída de negros e mestiços, ainda que no final do século XVIII o Brasil contasse com cerca de 2 milhões de indivíduos negros contra cerca de 1 milhão de não negros. De acordo com o censo 2000, 53% da população brasileira se declara como branca.
pretos correspondem a 6,13% e os pardos a 38,88%. Entre os anos de 1960 e os dados do censo 2000, a população negra de Goiás sofre uma diminuição. Em 1960, 7,7% da população goiana era composta por negros, caindo para 4% nos anos 1980, 3,2% nos anos 1990 e retomando ao patamar dos 4 pontos no censo 2000. Eu acho que é importante destacar esse processo de branqueamento que a cidade de Goiás realizou. Isso é um exercício, um esforço que a elite da cidade de Goiás, eu não estou chamando de elite goiana, fez do ponto de vista do século XIX, que não queria nenhuma identidade com o índio, muito menos com o negro. Há processos históricos hoje estudados que mostram que algumas das festas mais famosas de Goiás foram apropriadas dos negros e branqueadas. Exemplo que muito se comenta hoje em dia, os historiadores da arte e historiadores têm trabalhado, a própria procissão do fogaréu. Eu acho que um ponto significativo é a própria Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário dos Negros foi totalmente destruída e construída algo totalmente europeu, que não tem nada a ver com Goiás, algo que é totalmente estranho àquele contexto colonial, enfim, ao contexto de Goiás no todo. Isso tem a ver a figura do sertanejo como um exercício também de tirar o negro de Goiás, porque o homem negro ele foi levado, os que sobraram, eles foram levados para as fazendas de gado. E eu acho esse um ponto muito importante de se perceber, que eles foram levados para fazendas de gado, e onde é que estavam essas fazendas? No Araguaia, e no norte, certo? A parte sul de Goiás, se você pega hoje a parte sul de Goiás, ela é uma área que a partir da terceira década, segunda para a terceira década do século XIX, ela foi ocupada essencialmente por geralistas, que são aqueles vindos de Minas, e que tem, e a gente vê um perfil extremamente branqueado dessa população, porque ali já estão entrando alguns imigrantes estrangeiros, sobretudo portugueses, alguns espanhóis, mas sobretudo portugueses. E mais para frente, uma boa parte daqueles que foram, alguns imigrantes que foram colocados, foram expulsos para o sertão, ou seja, foram empurrados para o sertão em razão da extensão do cultivo do café no Oeste Paulista, também vem para Goiás com o objetivo de criar gado e já são também uma população bastante branqueada. Então a gente vê isso na região sudoeste de Goiás, na região sudeste, na região sul, pega desde Morrinhos até Rio Verde, você nota uma população extremamente branqueada e já branqueada no século XIX para o século XX. É interessante a gente observar que os negros, eles tinham, e o sincretismo religioso, ele aproxima muito, então, da religião católica, em algum sentido, com alguns santos, devoção. Então, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, geralmente é uma alusão aos negros, uma devoção. São Benedito e tantos outros santos. E tantas outras manifestações que eu acredito, assim, muito também foi por essa imposição do código de postura, quando eles querem organizar, eles querem limpar mesmo a cidade. A gente tem que ver os concílios, as leis também do clero, o que vai proibindo, o que isso vai afastando. E, na verdade, se perde na cidade de Goiás grande parte dessas manifestações. A festa do Congo, né, que hoje ainda nós temos o seu Zé Arruda aí, que é considerado, né, o rei do Congo, mas outras festas desaparecem. O negro foi ignorado por movimentos de feição nativista que fizeram do índio o símbolo da identidade do país. Assim, identifica-se uma ideologia de exclusão do diferente, que aprisiona o negro em lugares e funções marginais. Então, o deslocamento dessa população seguiu um pouco o deslocamento da população indígena. Então, o negro foi afastado juntamente com o índio. Há inúmeras histórias que eu ouvi em Jataí de negros que fugiam com as tribos de índios, que passavam por lá. Ou negros ou negras, né, que foram raptadas nas fazendas pelos próprios índios. Esse vai ser um fator
interessante para a construção de um projeto, se a gente pode chamar de cultura goiana, visto único então somente a partir da cidade de Goiás. E esse projeto era um projeto branco. Chegou a tal esquizofrenia, ou a tal neurose, por ser um projeto branco, que as pessoas não hesitavam em casar os parentes com os próprios parentes, exatamente para não dar margem para qualquer tipo de ação que não fosse de branqueamento. Então, temia-se a indianização e temia-se a mulatização, né, da população. E os negros foram afastados. Outro detalhe interessante, Goiás, já no final do século XVIII, ela já tem uma importância econômica, a cidade de Goiás, muito menor do que outras regiões. A gente pega a cidade de Santa Luzia, o Arraial de Santa Luzia, Lusiânia, hoje Lusiânia, né? Ou mesmo Meia Ponte, que é Pirinópolis, a gente já vê que no auge da mineração, Goiás rapidamente teve uma extinção das áreas de produção de ouro. Então esses escravos já tinham sido deslocados, em grande parte, ou para as fazendas ou para outras regiões mineradoras. Tá? Quando entra o século XIX, então, aí o negócio é desfazer do escravo, certo? E desfazer bem, porque é vender, sobretudo, para as fazendas de café no Sudeste, que começa a se consolidar por volta de 1820, 1830, 1840, então você deságua os escravos, os poucos escravos que ainda tinham, que eram remanescentes da mineração, eles estão sendo levados para o Sudeste, e aí Goiás, então, ela vai conseguir esse intento, que é branquear. Tanto que no processo abolicionista tem muito pouco escravo na cidade de Goiás. A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens aberta a todos sem distinção, de filiação a qualquer linhagem. O quilombo, amadurecido, é uma instituição transcultural que recebeu contribuições de diversas culturas. Lunga, Imbangala, Imbundo, Congo, Ovimbundo. A concentração de população negra na região nordeste de Goiás, ela vai se dar fundamentalmente pela vinda, certamente, da Bahia, uma descida também do que é hoje a região Tocantins, o norte de Goiás, e aí você vai possivelmente ter casos de quilombos, né? Nessas áreas onde se explorou o ouro, muitos desses desciam para o meio norte goiano ali. Flores, por exemplo, que é uma comunidade negra muito consolidada e que um pouco estudada, mais estudada do que as outras comunidades de uma forma geral. Mas, fundamentalmente, uma boa parte desses negros entraram para Goiás meio que trazendo gado, né? Ou seja, na forma de currais do São Francisco que vão se interiorizando. Essa é uma explicação que a gente encontra para esses fenômenos desses grupos no meio norte e na região nordeste de Goiás, entendendo nordeste de Goiás aquilo que capta, inclusive, que é hoje o estado do Tocantins. Os quilombos foram, no passado, o principal símbolo de luta cultural e resistência. Todas as áreas de Goiás que tiveram arraiais de mineração tiveram quilombos, né? Portanto, em toda a parte do estado, haveria população negra, haveria comunidades negras, territórios negros, né? Então, esse é um indício para chamar a atenção para a presença marcante da população negra no estado de Goiás. A definição de comunidade quilombola é o seguinte: se a comunidade se define como quilombola ou não. É a mesma questão para negro, quem se define como negro ou não, e se você reconhece essa pessoa como quilombola ou não. Então, somente em situações de pesquisa ou na fala política dessas comunidades é que elas vão demonstrar e afirmar a sua identificação. Então, mesmo que eu diga quilombola, mas se a comunidade não se reconhece, não adianta, né? E pode ser que o governo ou a academia não reconheça a comunidade como quilombola, mas ela se diz, e eu tenho que trabalhar com essa autodefinição, com essa autodeclaração. Tem estados do Brasil que o próprio movimento negro, em parceria com a universidade, fez mapeamento, o caso do Maranhão, o caso do Pará, o caso da Bahia, o caso de São Paulo, e às vezes com apoio do Estado, que é o caso de São Paulo, fez mapeamento de comunidades negras, rurais, e se chegou a um consenso de, pelo menos assim, do processo, de como deveria caminhar, que era a identificação,
a semelhança dos indígenas, delimitação e depois uma titulação. Os indígenas têm uma outra fase que é a demarcação das terras. Em quilombo se fala muito pouco em demarcação de terras, né? A identificação hoje ela pode ser feita como autoidentificação. A comunidade se diz quilombola e procura o governo, procura a Fundação Cultural Palmares, o INCRA ou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial ou outro órgão, geralmente um desses três. A história do Cedro, que eu sei é que o Chico Moleque era um escravo, né? Que veio para cá junto com o criado dele, o senhor dele, e ele trabalhando os feriados, os domingos, ele comprou a liberdade dele, da esposa e de uma filha. E aí ele continuou trabalhando com o senhor lá, e aí ele trabalhava os feriados, né? Já tinha pagado a liberdade, ele comprou uma área uma fazenda, que é a Fazenda Flores, que nós residimos aqui hoje, junto com o senhor, né, que era o criado dele. E ele comprou em 1885, né, ele comprou essa área de terra e aqui ele fez a comunidade dele. Os filhos escravos que fugiam das outras fazendas aqui, era um esconderijo que ele escondia esses escravos aqui. E aí ele, muitos escravos desses, casou com os filhos deles e aí foi se tornando a família hoje que é os que está aqui hoje. Hoje nós residimos 36 famílias, mas isso aqui já teve bem mais famílias, umas 80 famílias mais. Essa dança começa com a dança guerreira, mas aí dentro da dança nós mostramos a história da comunidade. Aquilo que eles passaram quando eles chegaram, então teve várias demandas da terra, principalmente quando nós falamos que o Chico Moleque comprou essa área de terra junto com o senhor lá, também teve uma jogada, porque aonde ele jogou ele era as terras dos índios, né? Então teve todo um conflito com ele e com os índios. Moro aqui na comunidade, né, do Cedro, trabalho aqui no laboratório já há 5 anos, assim que eu estou mais à frente do laboratório. Eu trabalho na área da venda e manipulo também. Várias qualidades de xaropes, tem as garrafadas, pomadas. Temos também, a gente faz artesanato como sabonete, doces. Tem várias qualidades que a gente prepara, né? Comprimidos também, vários produtos. A gente faz o sabonete de rosa branca, ele é para fazer limpeza de pele, né? Espinha, cravos. Tem o de babatimão, que é mais assim, indicado para mulheres que estão com algum problema de infecção, né? Para fazer o banho. Tem também o de mamacadela também, que é para limpar também a pele. Tem o de aroeira, que é para alguma coceira, ferida na pele, para cicatrizar. Tem várias qualidades de sabonetes, são todos medicinais, né? E ajudam muito na saúde para fazer algum tratamento com sabonete. Minha mãe, já, quando a gente é criança, já fazia chazinho pra gente. A gente já aprendeu a fazer os chás. Aí depois que eu mudei para cá, eu já tinha mais o conhecimento das ervas do cerrado. Aí eu fui aprendendo mais a conhecer as plantas do cerrado e fui me aperfeiçoando, e hoje eu já conheço muitas plantas, várias qualidades, manipulo várias formas de medicamentos, né? Eu sou nascida aqui na comunidade do Cedro, né? E trabalho aqui na farmácia desde de 1998. Eu aprendi assim, é um serviço assim que a gente aprendeu, vem de tradição, né? De pai para filho. Meu pai era um raizeiro que teve a oportunidade de ajudar nós aqui na comunidade. Meu pai veio como se diz o outro, vem de pai para filho. Ele aprendeu com o pai dele. O pai dele era espiritismo, mexia com esses remédios também, natural, né? Aí ele pegava a gente aqui, ia no cerrado com o pessoal para estar mostrando assim, mostrando as plantas, quais eram as plantas. Então aí a gente foi identificando quais eram as plantas que nós trabalhava, né? Ensinando como a gente coletava, qual era a lua. Tem planta que você colhe na minguante, outras é na nova, outras já tem que ser na cheia, na crescente, cada espécie, né? Então a gente usa aquele mesmo método para estar fazendo as coletas, né? A minha avó sempre passava isso pra gente, né? Ela contava que ela foi escrava junto com meu avô, né?
A mãe da minha mãe foi escrava junto com o pai do meu pai. A fazenda que eles foram criados aqui perto, aqui, chama Capivara lá. E aí quando surgiu a abolição, aí meu bisavô veio para aqui, né? O pai do meu avô. E ela foi para outra região, para onde tem uns outros negros lá no Buracão. Meus antepassados todos de Minas. E o avô do meu pai, que é o meu bisavô, né? A minha avó, diz que só esse não era brasileiro não, ele era africano mesmo, né? No caso da religião, somente o candomblé, que se chama de candomblé, é mais ou menos o que se chama na Nigéria, pelos povos Yorubá, no Benin, de religião dos orixás, né? Não tem um nome específico em Yorubá, porque remete muito mais ao que a gente conhece como cosmologia, né? E tem templos, tem sacerdotes, sacerdotisas, adivinhos, médiums, mas tem uma geograficidade na África distinta da que se constitui aqui. E não existiria também as religiões afro-brasileiras sem os elementos africanos que elas têm diretos ou recriados. E o que se chama de candomblé é, em geral, uma religião que se configurou na Bahia, de lá para o Rio de Janeiro e em outras áreas do Brasil, Pernambuco, e vai ganhando nomes distintos, Batuque, Xangô, no Recife, Batuque no Rio Grande do Sul, e não necessariamente tem o mesmo tipo de formato, né, de religião, assim, de divindade, de invocações e tal. Alguns hoje diferenciam pelas chamadas nações, nome que alguns negros utilizavam para se auto-identificar: eu sou nação Queto, sou nação Angola, né? O que não deve ser confundido com um grupo étnico africano, remeter a qualquer grupo da África subsaariana, do grupo étnico linguístico banto, então não é uma etnia específica. E nação Queto está mais direcionado aos Yorubá, mas não se deve procurar o que já se procurou no passado, no caso dos estudiosos, procurar pureza, procurar o mais original, o mais antigo, o mais correto, porque é uma religião que já nasceu diversificada por conta da transformação que é a vinda forçada dos africanos, né, as perdas que ocorrem, as recriações, e também por conta de uma coisa que religião, nesse caso, cultura e religião são dimensões humanas que não têm uma essência, um substrato material. O professor Muniz Sodré diz que o grande território dos africanos é a cabeça, né, que no candomblé a gente chama de ori. Então, foi nesse território que os africanos carregaram tudo, né, e tiveram que... essa foi sua bagagem cultural, seu corpo, sua cabeça. A presença nagô, ela é absolutamente forte e ela é presente até hoje em todo o candomblé que vocês veem, orixá, oxalá, Omolu, é dessa confederação iorubana. Eles contaram com o apoio de terem sido os últimos a chegar. Então eles não perderam muito das suas tradições no tempo. Retomando dessa diáspora, o que acontece? Os bantos, eles vão formar aqui no Brasil o denominado candomblé de Angola, ou candomblé Congo-Angola, ou candomblé Congo. Eles vão se juntar com os nativos, né, com os índios, e vão, com contato com as pessoas e com as pessoas nas cidades, etc., eles vão formar os denominados calundus, as primeiras formas organizadas dessa religião. Poderia-se dizer que o calundu é um embrião do candomblé, né? Então, lembre-se que no século XVII e XVIII, esses jejes, eles não vieram sozinhos. Eles vieram jejes e também nagôs. Então, eles formaram os denominados candomblés jeje-nagô. Os bantos da África Meridional, suas divindades são denominadas, categorizadas como inquices. Os jejes, suas divindades, são denominadas, categorizadas como voduns. E os iorubanos, ou nagôs, né, são os mesmos que, lembre-se que Yorubá e iorubanos é uma
divisão etnolinguística, suas divindades são categorizadas como orixás. Então são 3 categorias, são 3 grandes levas, 3 grandes temporalidades, 3 grandes regiões dessa diáspora que vai chegar aqui nas Américas. E essa população, essa última população que chega iorubana, que chega aqui, ela é o que a gente conhece hoje pelo candomblé Nagô, ou candomblé de Queto, ou candomblé de Jexá, né? Que adoram os orixás. Em Goiás, o candomblé de Queto, da forma como a gente conhece hoje, ele não fugiu a essa regra, né? Então, sai da Bahia ali na década de 70, 80, uma grande migração interna da cultura do candomblé no Brasil. Então, vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, para Roraima e também para Goiás. Goiás, nós registramos aqui o candomblé de Queto em 1992, com a chegada do pai de Jair de Logunedé. Ele chega e ele traz o candomblé de Queto Nagô para Goiás, para Goiânia. Antes havia aqui uma formação de candomblé diferenciada, que não era Queto Nagô, né? Foi denominada pelo falecido João de Jabuque, né? Ele era denominado de candomblé de Angola, né? Era, como se diz correntemente, né? Um angolão, né? Eles tocavam um angolão. Posteriormente, o João de Jabuque, ele se inicia no Queto, né? E se inicia no Queto, mas ele constrói essa forma que alguns segmentos consideram como um molocô, ou seja, uma mistura de Angola com Nagô. A primeira casa que teve de candomblé dentro de Goiânia, do estado de Goiânia, foi a minha casa. Angola. Sou apaixonado por Angola. Depois que meu pai foi, há 9 anos depois, tem uma obrigação com o seu Júlio Duarte, que é Nagô Vodum, ele toca Queto. Estou com 25 anos com ele. Esta casa aí já está com muito tempo. Para mim, montar essa casa aqui foi um sacrifício. Hoje tenho vários filhos de santo que tem casa aberta, neto, bisneto, estou repetindo outra vez, e me sinto orgulhoso. Hoje eu estou com a base de uma quantidade que não sei mais a conta, que tem deles que eu não conheço mais, chega na minha casa pai, e eu não sei quem é. Preciso ir no meu livro de agenda para saber quem é. O candomblé é uma religião que cultua orixás, que são forças da natureza. Nosso culto realmente é a natureza. Sem natureza não existe o candomblé. Os negros vinham de várias regiões e acabaram espalhando, né? Então não conseguia cultuar a mesma fé que se cultuava numa aldeia lá, não tinha como se cultuar aqui. Aí foi surgindo os quilombos, aí os negros iam chegando e ali trazia a sua religiosidade e agregava juntamente aquela comunidade e ali se formava o culto. Então hoje, na verdade, esse culto que nós temos, o candomblé, ele vem de várias funções. A gente cultua hoje 16 orixás. E esses 16 orixás, eles vêm da nação de Jeje, vêm de Angola e Queto. Você falar no ritual candomblé é muito amplo, né? Quando fala em ritual em geral, porque desde a retirada de uma folha da árvore, até a questão de você colocar uma moeda em tal lugar, é ritual. Então, nós temos que ver essa questão do ritual voltada à alimentação, aí nós podemos começar, como foi dito, o Olubagé. Como o candomblé, ele trata dos orixás, os orixás ofertam ao orixá Omolu o seu alimento, aquilo que melhor lhe agrada. Então, inicia-se com essa oferenda dos orixás. Então, cada filho de orixá carrega uma bandeja ou uma bacia que vai ali, então, a comida daquele orixá. Então, se é de Oxum, se o filho é de Oxum, vai o Omolocum.
Se é de Ogum, o acará, que é o inhame, o nosso inhame. Se é de Iemanjá, o eboiá, né? Se é de Oxalá, o ebô, que é a canjica. Então, essas oferendas são para agrado do orixá, que vai fertilizar, né? Nos dá condições a Onilê, que é a terra, para que nós podemos, então, para que assim nós possamos ter alimentação, ter vida, né? Uma troca. No candomblé acontecem muitas trocas. A troca de energia, uma troca de positividade, uma troca de conhecimento, ao passo em que o orixá ele agrada ao rei com uma comida, ele está levando ali o seu conhecimento também, né? Aquilo que ele retirou de melhor. Como é uma festa, né? Quando se fala nessas oferendas, as filhas de santos estão muito bem vestidas, muito bem arrumadas, né? Os ogãs, né? A casa está toda enfeitada. Dias antes existem os orôs, as coisas que acontecem para que essa festa, né? Ela se realize. Ela é uma festa aberta à comunidade, tá? Ela não é restrita a nós candomblecistas, mas quem quiser vir, conhecer, participar, se alimentar, saborear do Olubagé, ele é bem chegado, né? Veste-se o orixá, toca-se cantigas em tom para que ele se alegre, e naquelas cantigas, naquelas rezas, ele também passa a sua energia. Candomblé é assim, começa com festa e termina com festa, porque é uma alegria. Tudo que a gente faz para os nossos deuses. Candomblé não é umbanda. Umbanda você poderia ser classificado como religiões afro-brasileiras. O que é a Umbanda? A Umbanda pode parecer absolutamente próxima do candomblé, mas não é mesmo. Gostaria de remeter a um grande Tata de Inquice, né? Um Tata de Inquice, que é um babalorixá, seria um babalorixá de Angola, Francisco, que ele fala o que é a Umbanda, né? A Umbanda é um grande portal. É uma religião absolutamente da inclusão. A Umbanda não exclui. Então ele pega todas as energias, as divindades, os deuses, como vocês queiram chamar, e aceita, inclui. Então ali na Umbanda você vai encontrar orixás, você vai encontrar inquices, você vai encontrar voduns, você vai encontrar santo da Igreja Católica, você vai encontrar denominadas entidades urbanas, né? Marinheiros, marujos, prostitutas, garçons, seja o que for, que eles são trazidos e divinizados ali na Umbanda. A Umbanda mantém essa característica muito forte do catolicismo popular e do kardecismo. Se fala, e é absolutamente correto do meu ponto de vista, que a Umbanda é a religião brasileira, né? Ela não é africana. Ela é brasileira porque ela é absolutamente híbrida. Ela é absolutamente misturada. Meu pai me falava, e hoje também eu estou confirmando, a Umbanda nossa, ela tem raízes africanas, mas nasceu no Brasil. Ela nasceu no Brasil, ela nasceu nas senzalas, né? E era obrigado, por exemplo, eu chão batido no meu terreiro, porque é terreiro de Umbanda. Se não fosse chão batido, eu ia colocar templo, tenda, mas eu pus terreiro, porque trazendo a formato do meu terreiro é quase uma senzala. E do jeito que os pretos velhos gostam. Nossa Umbanda, ela é brasileira, com raízes africanas, toco meus orixás, canto para eles no nosso ritmo mesmo, né? E os ensinamentos vão passando, via oral. Cada sacerdote que você visitar de Umbanda, você vai ver que eles têm uma forma diferenciada de tocar. Por quê? Porque é passado de geração para geração. Então acredito que quando veio para o Brasil, os escravos vieram de vários rumos, né? Se juntaram ali na senzala, os filhos desses escravos precisavam de manter o culto deles e nasceram ali na senzala já brasileiros. E mudaram alguns dialetos. Teve que mudar para adaptar, né? Igual quando terminava a colheita de café, o senhor da fazenda liberava os escravos para fazer a festa ali no terreiro. E os escravos vinham cantando, dançando, o senhor da fazenda achando que era para os santos católicos, e acabava sendo para a divindade deles. É o motivo do terreiro aqui também para isso. Então eu trago essa tradição, seguindo os conselhos do meu pai, e modifiquei pouquíssimas coisas, da época do meu pai para cá, né? Então a gente vem modificando e tudo. Você vê, em 1979, eu ainda lembro, que a polícia invadiu os terreiros bem a hora que eles quisessem, do jeito que eles quisessem, e pronto.
Eu lembro, às vezes, meu pai preso dentro do terreiro, porque os trabalhos passavam das 9, 10 da noite, sem motivo nenhum. Mas prendia na sexta, estava no sábado. Hoje, você não vê isso mais. Hoje, a lei, os nossos governantes parece que estão mais abertos à religião tipicamente brasileira, que é os nossos cultos, que é a nossa Umbanda. O Omolocô é essa forma hibridizada também de religiões de matriz africana e afro-brasileira. Pelo que eu percebo assim, das nossas pesquisas iniciais, no que se refere aqui em Goiás, o Omolocô aqui ele é muito sugênero e ele tem marcadamente uma influência banta, né, Angola muito forte, que é essa primeira formação das religiões de matriz africana e afro-brasileiras aqui em Goiás, né? A nossa presença é marcadamente banta. Ela não tem algo de jeje e praticamente só recentemente queto, né? Mas o marujo é trazido por Omolocô, o caboclo, né? O boiadeiro e muito dessa influência banta. Angola, quando você vai ter um ritual de iniciação, por exemplo, no Omolocô, com essa forte influência Angola, não fica apenas 15 dias fechado na camarinha ou no rundeme, né? Eles ficam 21 dias. Então tem vários tipos de músicas, de cantigas, criação absolutamente interessante e belíssima na sua ritualística, na sua musicalidade, músicas lindíssimas que tem no Omolocô, né? E muitíssimos desconhecidas, né? Enquanto o Queto Nagô canta basicamente em Urubá, que é lindo, que fica essa ideia dessa conserva, mas o Omolocô ele recria com elementos da natureza, brasileiras mesmo, né? Indígenas, ameríndias, com elementos da urbanidade, músicas interessantíssimas, ritualísticas interessantíssimas, mas com uma forte presença banta. Ao contrário da Umbanda, o Omolocô tem pouca influência do kardecismo e do catolicismo popular, entendeu? Ele se mantém com uma identidade própria. O que é a Caçada da Rainha? É uma festa que foi baseada na tradição que parece que vem desde o tempo do Império, e que a rainha se escondia num determinado local, numa determinada ocasião especial, e as pessoas aos pares saíam para o mato para procurá-los. E quando encontrasse essa rainha, aí soltava um foguete, avisando que a rainha tinha sido encontrada. Aqueles outros cavaleiros, aqueles pais que estavam procurando, se reuniram num determinado local e vinham trazendo a rainha em cortejo, o rei e a rainha em cortejo. Esse cortejo, sempre a cavalo, e vinha aí com as pessoas com batuque, com caixa, e soltando foguete, e vinham até na praça principal da cidade, onde faziam revoluções. Tinha os caretas também, que alegravam a festa, que animava a meninada, que brincava com a meninada, fazia as revoluções. Ia para um determinado local, que era a igreja ou a cadeia, como foi a primeira aqui na cadeia antiga, a gente não tinha mais. Nós tínhamos feito um local adequado, que era a barraquinha, onde fazia as festas da padroeira, e lá foi feito esse batuque, que era o batuque da onça, que era a crongada, que era as danças típicas da Caçada da Rainha. Então, realmente era uma festa muito bonita, muito rica, e as pessoas bem paramentadas, bem bonitas, e fizeram essa festa. Cavalcante é um município que é uma província mineral. E a origem dele foi a exploração do ouro. E para cá vieram vários escravos, e nós tínhamos uma produção enorme, uma produção grande de ouro no município. Tanto é que nós tínhamos casas de fundição, eram 2 casas de fundição que tinham aqui na cidade. Nós tínhamos umas 2 igrejas, uma igreja que era frequentada mais pelos pretos.
E nós tivemos toda essa nossa origem, essa nossa história foi baseada nisso aí. E a gente, isso se perdeu, ao longo do tempo se perdeu, então a gente foi desfigurando, era uma vila, a cidade foi desfigurando, sobraram 2 monumentos históricos. Nós tínhamos uma cadeia antiga e nós tínhamos a igreja antiga. A congada é o seguinte, a congada nós trabalhamos com ela, é sobre a dança africana. Ela veio da África, então a gente comemora o Dia dos Escravos, que é o dia 13 de maio. A gente faz a representação nas capitais, que eles pedem para a gente representar, então a gente representa sobre a dança africana. Então o Congo, ele é o seguinte, ele veio da África, e já tenho 40 anos que eu trabalho com a congada, ele é o segundo grupo, trabalho com ele, e a gente permanece sempre de pai para filho. Eu sou o fundador da Irmandade 13 de Maio. A história da congada, quando eu conheci a congada, eu conheci ela em 1954, em Nova Aurora. Eu conheci ela pagando um voto da minha mãe, que eu fiquei 8 anos fora de minha mãe. Então a minha mãe fez o voto com a Nossa Senhora do Rosário. Se a Nossa Senhora do Rosário me levasse eu onde ela estava, ou vivo ou morto, né? Então ela ia fardar eu para mim dançar como um dançador da congada, né? Eu tenho 54 anos de congada. A tradição foi feita pela minha mãe, né? Porque a minha mãe que me mostrou aonde estava a congada da Irmandade 13 de Maio, né? Então, ela me mostrou e eu acatei aquela conversa dela, que eu, com carinho, respeitei muito, né? Então, hoje estou aqui, levando a congada, entreguei a responsabilidade para minha filha. Bom, vou contar, vou deixar registrado o que é a congada, o que eu entendo da congada, porque eu respeito muito as histórias que meu pai nos passou para nós. Então, quando ele fala que eu vou deixar a história da congada para vocês, eu estou deixando essa história de pai para filho, né? Então, a congada, eu entendo que ela é a dança popular dos escravos, né? Que ela foi uma dança que foi feita por eles para homenagear a sua libertação. E foi um modo deles mostrar que eles estavam felizes e fizeram tudo no tempo. Então, ele não tinha casa, não tinha o seu espaço, então eles foram para a praia, nem foi para a rua, foi para a praia festejar a sua libertação. Então, essa é que meu pai deixou para nós, né? A congada tem a mesma história do como que surgiu o candomblé, como que surgiu o santo católico misturado com o candomblé, com a umbanda. É a mesma forma, de Nossa Senhora do Rosário foi o santo católico que os escravos colocou na rua para que fossem respeitados, que fossem aceitos nas casas, porque a congada é uma romaria que busca fazer visita a quem tem fé, né? Então, é por isso que surgiu os santos católicos, para que a gente pudesse louvar. Mas a Nossa Senhora do Rosário, ela é a padroeira dos escravos. Por que a padroeira dos escravos? Porque ela foi como a princesa Isabel. É o primeiro santo que eles encontrou naquele momento que eles estavam festejando, né? E ela surgiu do nada. E foi até batizado como a Nossa Senhora do Rosário, a protetora dos escravos. São Benedito é o protetor do alimento, para não deixar faltar comida nas casas. E Santa Efigênia, que foi uma freira que lutava principalmente para os negros encontrar uma casa, uma moradia, né? Então hoje cada santo foi assim lutando e foi se conquistando o seu espaço pela fé dos negros. Tem mais história para os negros, que não discriminando, né? Que a gente trabalha a discriminação, né?
Então é o santo padroeiro dos negros. Porque enquanto existir um congadeiro em Goiânia, eu creio que eles têm que levar por esse lado de não deixar os tambores parar. Sempre tem que zoar os tambores, porque foi a história que seu pai deixou. Foi a história que seu avô deixou para seu pai. Então eu me sinto orgulhosa quando eu falo que eu sou uma congadeira. Porque é bonito, né? É vida. Se depender de mim, pode ser na minha congada Irmandade 3 de Maio, pode ser em outra congada, que eu acho que você tem que levar lá fora é a verdadeira história, não deixando mudar nada, nem o uniforme, nem as caixas, que é os tambores, e não deixar a modernidade tomar conta dessa história. Assim, a capoeira, ela chegou no Brasil no século XVI, através do transporte dos navios negreiros, dos negros, principalmente dos negros de Angola, os negros bandos. Ela não chamava capoeira, ela chamava nigolo. A palavra capoeira não é africana, a palavra capoeira é do vocábulo indígena. Os negros faziam o nigolo, que significa dança da zebra, na capoeira. Era uma dança guerreira que se fazia nas tribos de Angola quando as mulheres estavam perto de se casar. Existia um combate desses guerreiros dentro dessa tribo. Aquele que fosse o campeão, ele poderia escolher uma das mulheres e casar sem pagar o dote. Ela chegou principalmente em Salvador, Recife e Rio de Janeiro. É uma luta que era se praticada em feira, que era praticada em ruas, que era praticada até mesmo em fazendas. Foi muito tempo perseguida. Quem era pego praticando capoeira era preso. Se ele era estrangeiro, pela segunda vez ele era preso e depois ele era deportado. A libertação da capoeira ela foi feita foi o presidente Getúlio Vargas que liberou a prática da capoeira depois da apresentação do Mestre Bimbo. O Mestre Bimbo apresentou a capoeira para ele e nesse momento ele liberou a prática da capoeira no Brasil. As histórias que eram nos passados, que até mesmo o próprio senhor de engenhos, eles não permitiam que os negros jogassem capoeira. Porque a prática da capoeira machucava o negro. E um negro machucado era um negro que não trabalhava. Então o que eles faziam? Eles disfarçaram a capoeira em dança e ao mesmo tempo fazia ela escondida. A cultura africana ela se divide em dois aspectos. A cultura é a religião é a cultura. Quando nós fazemos capoeira, por exemplo, o contato que a gente tem com o chão é a mesma ligação que o candomblé tem com o chão. O chão, ele traz para os adeptos de candomblé a relação de ancestralidade. Então a capoeira Angola, ela não perdeu essa harmonia, essa ligação com essa ancestralidade africana. A gente começou dando oficinas, né? Oficinas de dança, realmente, teatro, como a gente começou, né? Aí, como tinha muitas meninas, era mais meninas do que meninos, a gente partiu para manicure, cabeleireiro, maquiagem, essas coisas aí. E elas desenvolveram muito bem. Existem meninas aí que são grandes profissionais nessa área. E a gente fez opção pelo cabelo afro, porque quase não tem salão, não tem essas coisas para fazer isso aí. Quando foi em 85, a gente criou a Escola de Samba Flora do Vale, porque eu não tinha mais jeito de fazer texto para comportar 100 pessoas, né? Já tinha 100 pessoas fazendo. E aí a gente deu o nome de Grupo GRI, que era Grupo Recreação Infantil. Aí nós saímos com esse grupo, né? Ia para todo lado. Aí a gente chegava lá nos locais, a gente combinava, a pessoa chamava, olha, eu vou combinar com vocês pelo lanche, vocês dão um lanche para os meninos e a gente vai. Aí a gente ia fazer esse trabalho, às vezes mandavam um carro para a gente, às vezes não mandava, ia por nossa conta. A gente começou assim, o Carlos Valadares, que era o presidente da Escola de Samba Milionário do Ritmo, convidava o nosso grupo para sair na escola dele, na Escola Milionário do Ritmo.
E a gente ia para lá, ajudava a montar a escola, lá nós ajudava a fazer fantasia, ajudava tudo. E aí um dia chegou em mim e falou, olha, você agora cria a sua própria escola, você já tem pessoa suficiente, e aí eu te dou todo apoio. Aí foi quando ele começou, ele nos deu uns tambores e foi começando a nos ajudar aqui. E a gente começou então a criar a Escola de Samba Flora do Vale. Eu tenho tudo, né, para ser assim. Meu pai, ele era músico, era regente de uma banda na cidade do interior, né? E minha bisavó veio de Angola. Ela veio de Angola para cá e meu pai já nasceu aqui. Meu pai era filho da minha avó Inácia com o capitão do mato. O capitão engravidou minha avó e sumiu, ela com 15 anos. Nunca mais meu pai viu, nós não conhecemos esse avô. E a gente conheceu bem a avó, que era uma pessoa muito boa. Não conhecia a bisa também, porque quando ela saiu também, sumiu também, né, naquela época. E eu fiquei conhecendo muito bem a avó. E aí a gente já não tinha como. A minha avó me levava para Cavalhada, a gente morava no interior, Petrolina. Então a gente ia para Cavalhada, ia para a Igreja do Rosário, essas coisas aí. Então não tinha como eu fugir, não tinha como eu fugir. Eu tinha mais era que centrar em cima disso aí, né? Quando foi em 92, a gente criou a Comunidade Visual e Lê. Essa comunidade é que dá sustentação à escola de samba, e ela que é a dona do projeto que trabalha com os adolescentes. Aí foi onde a gente enfatizou mesmo trabalhar com o negro. Porque tem muita criança negra e o preconceito muito grande. Elas chegavam aqui chorando, vinha da escola, chegavam aqui, né, puseram me chamar de fumaça lá, me deram apelido. Quando eu usei a bermuda para educação física, eles falaram que tinha 2 paus de lenha andando. Então essas coisas assim ia chegando, né? E eu achei uma necessidade muito grande de trabalhar mais nessa área. Porque se eles estavam tendo discriminação lá, a gente também tinha, mas não era tanta, né, como eles que estavam no meio daquelas crianças que não tinham conhecimento de nada, né? Em decorrência do modo como a sociedade brasileira lidou com a questão escravocrata, as imagens de negro e de negrura continuam a ser modeladas por uma gama imensa de preconceitos que podem ser percebidos em diferentes lugares sociais, ainda que, muitas vezes, encobertos por eufemismos. No início, quando eu saí pelas primeiras vezes para desenhar, lá em Ouro Preto já havia dificuldade, porque a minha própria família, né, vamos falar da parte do meu pai, não acreditava que poderia sair de dentro da casa dele um pintor. Falava que isso era coisa de malandro, ou então que quando eu me aposentasse, que eu podia fazer essas coisas. Então eu já estava bem que preparado para qualquer tipo de discriminação, preconceito como pintor. E também se entende que a pintura nasceu na Europa, num lugar muito mais rico, muito mais culto, e que negros eram ajudantes de artistas, ou carregavam suas tintas. Eu estou preparado para esse tipo de coisa também. Eu vim de uma cidade que havia muitos negros, mas quando eu cheguei aqui, uma coisa foi observar. Eu estava pintando pelas ruas de Pirinópolis e pessoas passavam assim e falavam comigo. Ué, eu não sabia que havia artistas negros. Eu não sabia que havia artista preto. Aí eu falei assim, então está sendo um dos primeiros que você está vendo. E um que é artista mesmo, que gosta muito do que faz. Preconceito no todo, seja ele religioso, seja ele racial, ainda existe na Bahia. Eu mesmo já fui taxado, eu tinha vergonha na minha infância, porque estudava em um colégio particular, tive a oportunidade de fazer o meu primário num colégio, não vou falar o nome, mas de Bessola, Berço de Mula. Chegou um ponto que eu tinha vergonha de beber água na frente de meus colegas, porque era motivo de graça. Já formado, dando aula em um colégio particular também, já fui taxado de neguinho do cabelo bom, neguinho do espírito de rico. Eu perguntava assim mesmo, por que é neguinho do cabelo bom? Não estou entendendo. Você é um neguinho que você é diferente, você se salva. Ou então, com piadas. Virava, mexia, o meu nome estava contido naquela piada. Ei, negão, anda que nem macaco. Então é chato, né? Te ver em um país que depois do continente africano é onde tem o maior número de negros, o negro no Brasil, ele ser taxado, entendeu? Ele ser apedrejado até.
É difícil explicar essa situação. Falando sobre o preconceito, que você perguntou se eu podia falar sobre preconceito, é uma das coisas mais que a gente enfrenta. Porque para que preconceito? Porque se o cara é preto, tem preconceito. Se eu tenho um braço desse jeito, o povo tem preconceito. O espiritismo, o povo tem preconceito. Eu convivo, enfrento o preconceito, o que tiver, o que não tiver. Eu falo aqui, falo em qualquer parte do Brasil e do mundo, se for preciso, sobre a religião, né? Sou espírita, todo o povo, eu sou espírita, eu sou macumbeiro mesmo. Eu feito banda, com toda honra, com todo carinho, com todo respeito. Tudo quanto é lugar tem um racismo. O racismo é uma coisa complicada até de falar dele, mas eu sinto que as coisas vão mudando, com o tempo vai mudando, porque para mim que o racismo, a pessoa aprende o racismo, e não nasce com racismo. Então isso eu acho que com esse tema de as pessoas, até na sala de aula, ter um trabalho, debate o racismo, acho que era fundamental, porque o filho não nasce com racismo. O racismo ele aprende com o pai, ou com o avô, ou com o tio. Então é isso. Tenho 12 anos e tenho esse grupo chamado Menino da Rocinha do Pelô. Foi fundado em 3/2/3. Foi uma invenção minha assim, que a moça falou: Ellen, por que você não montou uma banda? Eles boa ideia. A gente começou com latas, garrafas, balde, juntando dinheiro que o turista dão pra gente. Aí fomos comprar tambores de cores, e hoje minha mãe, com o dinheiro da bola que ela juntou, comprou esses novos instrumentos, e eu ainda espero que a gente cresça mais. Ninguém aqui tem preconceito, porque eu ensino a não ser preconceituoso aqui, as crianças, o que devem ser, o que eles devem fazer, o que não devem, são errado, e as coisas da vida também que eu mostro. O que é certo, para eles seguirem em frente, sempre estudando, porque sem educação a gente não é nada. Hoje quem não tem um emprego, quem não teve um estudo bom, também não tem uma condição de achar um emprego bom, mora na rua, vira mendigo, porque não tem o que fazer, vai fazer o quê? Virar graxeiro. E eu não quero isso para eles, eu quero um futuro melhor. Novas formas políticas de resistência e luta pelas diferenças identitárias reaparecem em forma de movimentos de luta contra a desigualdade racial. O engajamento de grupos étnicos negros na questão do respeito às diferenças e particularidades culturais em Goiás se fortalece na década de 1990. Nesse período, é criado o Fórum de Entidades Negras de Goiás, conhecido por FENEGO, e nasce também o primeiro grupo goiano de mulheres negras, o Grupo Malunga. Sempre que nós fazemos qualquer oficina, entra a questão dos direitos das mulheres, entra a questão da autoestima e a questão do racismo institucional que está arraigado. Então, empoderar essas mulheres para elas poderem chegar e não ter medo de erguer a cabeça e dizer: eu sou negra, eu sou linda, eu sou maravilhosa, né? E que negro é lindo, independente de se ele está com o cabelo alisado, se ele está com o cabelo trançado, se ele está com o cabelo solto. Esse cabelo nosso é muito bonito, ninguém sabe o poder que tem o nosso cabelo. Então, muitas das vezes as pessoas se olham e falam assim: nossa senhora, mas até para mim mesmo já me disseram: nossa, você está tão bonita. Eu falei: eu não estou, eu sou. Quer dizer, essa é uma diferença muito grande. Você não tem que esperar os outros dizer que você tá, você é. Independente dele querer que eu estou bonita ou não, eu sou bonita. E isso às vezes até magoa a outra pessoa, porque ela acha que você tirou um sarro, mas eu sou bonita. E as pessoas, essa é uma afirmação que nós fazemos. E a outra coisa é essa construção coletiva. O negro, ele é coletivo. Então, quando eu estou sozinha, eu às vezes tenho mais dificuldade de vencer as barreiras. Se eu estou em grupo, eu tenho mais facilidade de quebrar as barreiras do preconceito. E eu fui construindo essa história de movimento de mulheres, sempre incentivando as mulheres negras a estar no fórum
Goiano de Mulheres, porque lá se discutia as questões feministas, discutia a questão de mulheres. E enquanto nos grupos negros a gente discutia, mas ainda estava muito à margem. E a gente ia para o movimento feminista e muitas das vezes nós não éramos ouvidas. Às vezes as pessoas até falavam assim, quem é essa menininha que fala fino? Quem é essa negra? Então, sabe, dava um tom assim de põe do lado, né? Eu, porque era religiosa, era colocada ainda mais do lado, né? Então, quando criamos o grupo, até falaram assim, eu acho que ela não deve estar na frente não, porque já vi uma feminista religiosa, vai ser contra o aborto, vai ser contra não sei o quê, contra as lutas feministas. Eu falei, não, eu vou ficar aqui sim, eu vim e vou ficar dentro do fórum. O grupo de mulheres negras da Andara no Cerrado, o nosso foco maior é capacitação e geração de renda das mulheres, todas as mulheres, mas com enfoque para as mulheres negras. E também contra o combate à violência contra a mulher, somos feministas. E a linha nossa é essa, de capacitar mulheres negras e o empreendedorismo, né, e colocar elas no mercado de trabalho. E além dessas participações que eu estou falando, a gente ainda participa do Fórum Goiano de Mulheres, que é o Dandara que coordena. Participamos do Fórum Nacional de Mulheres Negras. Participamos agora também, vamos ter um assento, né, no Conselho Nacional da Igualdade Racial. E também a questão política, né, a articulação política nas construções de políticas públicas para as mulheres. O enfoque mulher negra. Em 78, o que existia no Brasil do ponto de vista racial? Existia uma grande violência racial, vários casos de assassinatos de pessoas motivados pelo racismo. E, na época, os movimentos sociais estavam desarticulados por conta da própria política brasileira, né? Depois da ditadura. Então, o movimento negro surgiu em São Paulo para dar uma resposta a esses crimes raciais, para dizer um basta a esses crimes raciais. Eles resolveram fazer um manifesto em São Paulo e desse manifesto lançaram o Movimento Negro Unificado e teve adesão, lançou em São Paulo com adesão de vários estados. O Movimento Negro Unificado foi criado em Goiás em 1986, no dia 21 de março de 1986. Nós resolvemos criar uma organização política para discutir o racismo, para combater o racismo em Goiás. Fizemos algumas pesquisas do que existia já no Brasil, que a gente queria uma organização nacional, porque a gente entendia que a luta do racismo era uma luta que tinha que ser nacional, porque o Estado era racista, né? E precisava de ações nacionais. Então nós fizemos uma pesquisa no Brasil para saber o que existia já de movimento, a gente já sabia que existia alguns movimentos, e a gente queria movimentos que fossem autônomos, né, independente de igreja, independente de partidos. E a gente encontrou o Movimento Negro Unificado, que já tinha alguns anos, e a gente aderiu ao Movimento Negro Unificado, em 86. Sobre o movimento negro, as pessoas diziam que a gente estava querendo dividir o que já tinha de organizações, né? Os trabalhadores são trabalhadores, porque as pessoas não aceitavam muito a ideia de você ser negro, né? As pessoas queriam ainda que a gente fosse tratado como povo brasileiro, todos iguais, né? Quer dizer, era mais ou menos o mito da democracia racial que imperava. E a gente queria exatamente quebrar esse mito da democracia racial, dizer não, nós somos negros, temos nossos direitos e queremos discutir com o Estado brasileiro a nossa capacidade, a nossa inserção com direitos iguais. Então as pessoas negavam mesmo a existência do movimento negro, as pessoas, na verdade, eram hostis a esse tipo de organização. Os agentes pastorais negros trabalham a conscientização e a valorização do negro. Nós iniciamos esse trabalho em 80, 83, junto na igreja. Quando foi em 87, 88, nós criamos uma ONG, resistamos e trabalhamos a nível de Brasil. Nós estamos em 16 estados APN, agentes pastorais negros. Já sofri muito no meu trabalho, né? Aquelas coisas mais difíceis ficavam para a gente fazer e eu ficava sabendo que pessoas, os próprios chefes chamavam, não, deixa aquele negro fazer, deixa aquele negro fazer aquilo. Mas o que você vai fazer? Você tem que lutar. Lutar, a sua conquista é um dia após o outro. Não tem como a gente reverter isso assim, a não ser com
com trabalho, falando, com valorização. I love, love, love you. O movimento negro, quem me deu, né, assim, uma força, uma consciência do que é ser negro, do que é de bom e do que é de, não de ruim, mas da grande luta que a gente tem pela frente, que de ruim eu não vejo nada. Sinceramente, o que eu carregava e que eu sempre senti foi muitas vezes a dor, né, da rejeição, da exclusão, e essa dor me dói sempre, não só comigo, mas com qualquer outra pessoa que sofra isso pela cor da pele, também pelas outras manifestações que são do ser humano e que a nossa sociedade, de alguma forma, acha que deve, né, excluir. Então, por ser cantora negra, eu fui muito beneficiada pelo timbre de voz. É um timbre de voz que eu gosto e que dizem que, né, é do negro, esse timbre de voz que eu tenho. Então, isso é legal, né? Mas como negra, é óbvio, eu sofri muita rejeição, muito racismo mesmo, assim. Eu sempre acredito na educação, no ensino fundamental, onde as crianças possam ter acesso ao que é essa questão do negro no Brasil, do índio no Brasil, do oriental no Brasil, né, das diferenças que cada ser humano tem, né, da riqueza que cada uma dessas culturas trouxe para a gente. Isso eu acho importante. Se nós tivéssemos dentro de sala de aula professores, educadores, com formação, com capacidade de dizer ainda em criança, para aquelas crianças, o que isso significa, com certeza a gente estaria mudando de fato toda a visão, né, que se tem hoje do que é negro, ser negro no Brasil. Às vezes as pessoas falam, mas o movimento negro colabora demais, tem uma luta que é admirável. Eu acho que tem que se mudar mesmo, né? Os livros didáticos, você vê, assim, existe um consenso que na TV os negros não aparecem ou não comparecem, raramente comparecem como consumidores, né? São sempre os serviçais, não tem famílias estruturadas e constituídas, e isso acaba indo para o inconsciente coletivo, né? E até mesmo para o nosso, do lugar que nos foi dado, que a gente deve ocupar. Então eu acho que é uma ação que abrangente, e por ela ser por demais abrangente, seria muito mais fácil se ela acontecesse ali no início da formação, né, do caráter, da educação dessas crianças que estão ocupando ali uma sala de aula, tendo a oportunidade de travar um conhecimento diferente de como a nossa sociedade se constituiu e se constitui.